Bom, agora sim, olha só. Tô colocando na tela para vocês. Esse é o Gabel, tá? Para quem não conhece, o Gabel, ele é ele é natural de Franca, é um cantor e compositor sertanejo. Ele tem 26 anos. Ele é filho, gente, do Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. É, o Rio Negro e Solimões certamente vocês conhecem. O Gabel, ele tem uma carreira que começa, ele vai falar com um pouco mais de detalhes, mas ele lançou o seu primeiro single em 2019, intitulado Amor Rural, que é muito boa essa música, inclusive. E aí ele chamou atenção, inclusive, porque é uma música sertaneja, né? Mas tem uma letra abertamente queer. Por isso, inclusive, está na chamada da nossa live a voz do queernejo. E aí ele vai falar com mais detalhes sobre essa questão do queernejo, inclusive, né? Bom, o Gabel, ele já esteve no Sul, Sudeste, Centro-Oeste fazendo show. Olha só, ele nunca foi para o Nordeste, então? Uma pergunta que aqui na apresentação dele está falando que ele foi para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, fazendo shows. E nas plataformas digitais, ele tem 12 milhões de streamings. Ele já participou de programas, campanhas publicitárias e projetos audiovisuais. O primeiro álbum dele é o Agropoc, e que concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Sertanejo, ao lado de nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraíza e Chitãozinho e Chororó. Ele tem feats com a Red Alor e Bente, e um álbum que gerou muita mídia, grande aceitação pelas plataformas, e está presente em diversas playlists, como no Spotify e no Deezer. Aqui ele também, o Gabel, gente, ele explora, ele tá na música sertaneja, também vou perguntar isso para ele, tá? Ele tem, inclusive, nas suas playlists, nos álbuns, nas gravações que ele tem, músicas que são um grande sucesso, são clássicos do sertanejo, inclusive. Né? Então, as músicas dele estão ali, né, entre o sertanejo romântico dos anos 80 90, o arrastapé, muito popular nos anos 2000, e vertentes mais antigas, como a moda de viola e o mariachi. Em 2024, ele se junta com a sertaneja Red Alor, lança um novo álbum, que é o recém-lançado Cavalo de Troia, que é um projeto 100% colaborativo, e ele tem, inclusive, participações da Gabi Amarantos, do Romero Ferro, da Alice Marconi. E aí diz ele, né, empunhando suas espadas, esses artistas eles se preparam para invadir o sertanejo e hackear o sistema, como um vírus de computador e como um cavalo de guerra, por isso, inclusive, cavalo de Troia. Mistura elementos da música sertaneja com uma roupagem pop, eletrônica e muito moderna. Esteticamente, um projeto audacioso que mescla o caipira, o medieval e o futurista. O Gabel, assim que ele me der um joinha, eu já vou colocar ele na tela aqui para a gente trocar uma ideia e conversar mais sobre essa e outras questões aqui da sua carreira e da sua trajetória. Gabel, boa noite para você. Obrigada. Oiê, Seja boa bem-vindo à cultura noite. brasileira. Obrigado, Thalita. Obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. Eu entrei numa live agora mesmo nas minhas redes sociais, convidando a galera para vir para cá. Falei, gente, vou estar lá no Farol Brasil, no Cultura Brasileira. Quero muito vocês lá comigo. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Muito obrigado a vocês por me receberem. Que maravilha. Eu que te agradeço por atender aqui o meu convite, o convite do nosso canal, e estar conosco para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. E eu queria começar, bom, fiz essa apresentação toda, né, sua, mas eu Uhum, queria te perguntar a sua escolha pelo sertanejo, assim, né? uhum. Tem uma frase sua que eu estava pesquisando um pouco, né, sobre sua carreira, as suas exposições todas, e aí tem uma frase sua que diz o seguinte: que você sempre se sentiu de alguma forma deslocado no meio sertanejo, apesar dele fazer parte da sua história. E aí a sua descoberta artística, ela surge com a ideia de fazer o queernejo. E aí, Uhum. inclusive, você diz, é um caminho arriscado, você não sabia muito se ia dar certo, mas acabou ali se encontrando. E aí eu queria te ouvir mesmo sobre essa sua escolha, um pouco de como é que você chegou né, no queernejo, o que que é isso exatamente, inclusive, apesar de já ter bastante repercussão, né? Eu Uhum. acho que de alguma forma, para algumas bolhas, pelo menos,
ainda é um gênero que as pessoas falam: "Mas o que que é isso exatamente?". Então, por Sim. favor, se puder falar conosco aqui, será ótimo. Claro. Então, eu sempre fui muito ligado com música no geral, sobretudo a música sertaneja. Como você falou, né, sou filho dos Solimões, então, sendo filho de um cantor sertanejo, a gente não tem muito como fugir da música sertaneja, assim, a música sertaneja e a música caipira, sempre foram muito presentes na minha vida, por conta do meu pai sempre ter escutado muito isso, meu pai trabalhar com isso. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha lançado diversos discos, então eu já nasci meio nesse cenário, assim, de sertanejo muito dentro de casa. Então foi a minha base, assim, é a minha base, sobre música, né, tipo, eu escuto de tudo, mas o sertanejo é a base. Eh, mas ao longo da minha vida, principalmente ali na adolescência, né, no processo de autodescoberta de sexualidade, de questões de gênero, de começar a me entender como uma pessoa LGBT, eu comecei a me distanciar um pouco do universo sertanejo por entender que eu era muito diferente do que se esperava dentro desse contexto, né. O sertanejo, querendo ou não, é um contexto, assim, muito masculino, que eh, propaga muito essa ideia de um homem mais viril, másculo, e eu nunca correspondi muito a isso, assim. Eu sempre fui uma criança mais afeminada, eu sempre correspondi aos estereótipos da criança que as pessoas olham e falam: esse menino aqui, acho que vai ser gay, hein". Então eu sempre correspondia a quase todos os estereótipos. Na escola eu tinha mais amigas meninas do que meninos, eu odiava jogar futebol, então, o meu pai, ele até brinca que ele meio que já sabia antes mesmo de mim, né. Mas aí, nessa fase de descobertas, assim, eu me afastei um pouco desse universo sertanejo, acabei me conectando muito com cultura pop num geral. Hoje eu sou muito fã, eh, da Lady Gaga, por exemplo, eu sou muito fã de divas pop num geral. Eh, Isso também molda um pouco, assim, da minha persona artística, das minhas referências. Mas de uns tempos pra cá, né, como você falou, eu lancei minha primeira música em 2019, eu venho tentando fazer um trabalho muito pessoal, assim, de resgate de raízes e meio que fazer as pazes com essas raízes que eu deixei pra trás, sabe. Em algum momento eu reneguei elas e agora eu tô tentando trazer de volta, me reconectar com elas de uma forma que faça sentido pra mim, sem anular o fato de que hoje eu sou uma pessoa LGBT, me entendo como uma pessoa LGBT, me entendo como um menino afeminado, que gosta de brilho, que gosta de looks, que gosta de cultura pop, que é fã de Lady Gaga, mas que também tem ali, eh outras nuances, né. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito de Lady Gaga, eu sou apaixonado por Milionário José Rico, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, também são as minhas referências. E aí eu acho que a gente chega no queernejo por isso, assim, porque eu acho que o queernejo ele é a junção de coisas muito diferentes, estéticas, sonoras, líricas, que juntas transformam em mim, sabe, assim, tipo, com coisas que fazem sentido pra mim. Mas eu gosto de reiterar que é queernejo, mas é sertanejo, é popnejo, como outras pessoas se referem. O nome, né, em si, eu acho que é o menos importante de tudo, assim. No final das contas, é sertanejo também. Então, eu gosto de reiterar que eu faço música sertaneja, sabe, mesmo fazendo parte de uma vertente que se chama queernejo. E como é que foi o público? Assim, você tem um público que já é mais nichado ou você foi para públicos mesmo, e como é que foi essa recepção do público nos seus primeiros shows, por exemplo, Uhum. nas primeiras vezes que você se apresentou? Então, como você falou, né, no começo eu não sabia exatamente o que esperar, assim, eu tinha muito medo de dar errado, de desagradar tanto um público quanto do outro, né, tipo, pensar: "Nossa, quem é que vai ouvir minha música? Será que o público LGBT que gosta de música pop vai ouvir? Será que o público sertanejo vai gostar?". Então isso pra mim era muito confuso, assim. Eh, mas eu acho que uma das coisas que eu acertei, assim, foi em escolher trabalhar com o humor. Amor Rural, pra quem não conhece, que for escutar por agora, tanto Amor Rural, Sugar Daddy, acho que o álbum Agropop num geral, ele é muito cômico, ele é muito engraçado. A ideia é essa, é trabalhar de uma forma que as pessoas escutem e possam rir também, mas não rir de mim, rir comigo, sabe.
eu tô fazendo graça, eu tô fazendo palhaçada, mas ao mesmo tempo eu também tô falando sério, assim, eu tô propondo um debate sobre representatividade dentro do sertanejo, mas de uma maneira leve, assim, sabe. Então, eu acho que isso cativou muita gente. Se vocês assistirem o clipe, vocês vão ver que é bem engraçadinho e fofo ao mesmo tempo. Então acho que isso cativou diferentes tipos de pessoa. Então eu acabei conquistando bastante um público LGBT que hoje é a maior parte do meu público, a gente pode dizer assim, tipo 90% talvez, a maior parte do meu público é LGBT, são pessoas que consomem cultura pop. Muitos deles inclusive falam: "Nossa, eu nunca escutei sertanejo, você tá me fazendo ouvir sertanejo. O único sertanejo que eu escuto é você". Então isso também me deixa muito feliz, porque eu tô mostrando um outro tipo de som, eu tô criando a possibilidade de pessoas terem um contato com o sertanejo que elas talvez nunca imaginavam que elas teriam, sabe. E ao mesmo tempo acontece o inverso, assim, eu acabo atingindo um público que eu não esperava, de repente um público mais velho, que consome sim música sertaneja, mas que justamente por essas nuances, assim, do cômico, da comédia, ou até pelo meu pai mesmo, né, pessoas que já eram fãs do meu pai, acabam chegando em mim e gostando também. Então acho que o meu público ele é bem diverso, sabe. Ainda é um público nichado, assim, né, não estou nas grandes plataformas, não estou nos grandes programas de televisão, não estou, nos grandes palcos de festivais, mas, são espaços que tem muitos espaços que me acolhem, assim, e que o público me abraça muito, então eu sou bem grato, assim, por isso. E assim, eu até quando tô colocando aqui, gente, olha só, pra vocês, o clipe Amor Rural, e ele tem uma estética bem sertaneja anos 90, assim, né. Sim, Uma gente, sim. estética, um arranjo musical também, assim, lembra muito, né, essa música sertaneja dos anos 90, assim. Uhum. E acho que você traz uma coisa, e é isso que eu queria te ouvir, Gabel, que eh, quando a gente pensa muito aqui dentro do senso comum, claro, né, em público LGBT, QIAPN+, primeiro, a gente já associa em termos de gosto musical a determinados, artistas, né, ou gêneros, por exemplo, pop, né, Sim. ou a Lady Gaga e etcétera. E também as discussões que versam sobre a questão do mundo LGBT, do âmbito mesmo da resistência, da política ou da própria, seu próprio posicionamento, a gente está sempre pensando num universo mais urbano, né, da Sim, total. cidade. E aí a minha pergunta é essa, porque eu acho que você, de alguma forma, você traz essa reflexão com o seu trabalho, que existe LGBT também no campo, Sim, sim. né, existe LGBT em todos os lugares, inclusive na roça, no campo, Exatamente. né, e a Uhum, gente está falando de um Brasil que está aí e que precisa ser visto, uhum. inclusive a partir desse público também, né. Exatamente. O Brasil é muito amplo, né, então, tipo, é muita ingenuidade nossa achar que o público LGBT, a comunidade LGBT tá nos grandes centros urbanos, tá em São Paulo, tá no Rio. Só que fora São Paulo e Rio, tem uma porção de outros lugares aí, né, e tipo, culturalmente falando, musicalmente falando, o Brasil é muito diverso, então o sertanejo é muito forte num lugar, no outro o forró, o pagode, tem esses gêneros musicais que fogem do pop, né, e do que se é esperado de que um LGBT, que um homem gay vai gostar, e aí a gente cai nesses lugares, assim, de tipo, o que LGBTs no interior estão ouvindo? O que LGBTs no interior, de estados do Nordeste estão ouvindo? O que LGBTs nortistas estão ouvindo? O que LGBTs do Sul estão ouvindo? Será que tá todo mundo ouvindo a mesma coisa? Será que é só o fato de ser LGBT que vai ditar o gosto musical ou tem uma questão cultural ao redor também, né? Então, assim, eu sou uma pessoa do interior, nasci em Franca, interior de São Paulo, mas fui para a capital de São Paulo, em 2016, já moro lá há 9 anos, acho que é 9 anos, né, se eu fizer essas contas certas. E e lá eu tive contato com muita gente de diversos lugares, que São Paulo também te possibilita isso, né, ter muito contato com gente do Brasil inteiro. E à medida que eu fui conhecendo outros artistas de diferentes regiões do Brasil, e vendo como eles trabalhavam, as narrativas LGBTs dentro de diferentes gêneros musicais, eu pensei: "E se eu fizesse isso com o sertanejo? E se eu resgatasse as minhas raízes, mas
fizesse o meu sertanejo do meu jeito, sem tentar parecer um homem hétero, sem tentar fingir alguma coisa pra agradar tal pessoa, sabe. Então, eu tive esse insight, assim, muito a partir do Quebrada Queer, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas Quebrada Queer é um grupo de pessoas LGBTs, periféricas de São Paulo, é um grupo de rap. Esse grupo me fez ter esse insight, assim, tipo: "Meu Deus, essa galera LGBT da periferia de São Paulo, fazendo rap, rimando, e isso faz todo sentido, porque eles vivem aquilo. Se eu fizesse algo semelhante, só que no meu contexto, acho que pode fazer sentido". Então esse contato com diferentes artistas de todo o Brasil, de diferentes gêneros musicais, também me fez ter esse insight, assim, sabe. E aí, Gabel, assim, o sertanejo, a gente já vem falando sobre isso, né, mas ele tem os seus estereótipos, né. Sim, Ou seja, tem essa ideia de ter um público que é majoritariamente hétero, dependendo dos espaços, até um recorte socioeconômico, né. Hoje, como a gente tem uma ideia muito geral sobre o sertanejo, né, inclusive, a partir de um recorte que é socioeconômico, até de um determinado posicionamento político também, as pessoas já associam: "Ah, se gosta de sertanejo, vota naquele candidato", né, tem isso sim. também. E também tem uma coisa que é algo que talvez é porque a gente de alguma forma não tenha, acho que esse fio histórico tenha se desconectado, que o sertanejo ele é feito por gente da roça, por, gente do campo, Uhum. portanto é uma música que eu diria, e isso que eu gostaria de te ouvir, que é afro-indígena, né. As pessoas falam Totalmente. muito do samba, por exemplo, mas o sertanejo, e aí a gente pode até fazer uma discussão sobre a apropriação cultural, sobre o que a gente vê no mundo da indústria cultural e etcétera, mas, a gente sabe que na história mesmo, né, a gente quem está fazendo, pensando o sertanejo, é esse homem e essa mulher do campo, que não tem necessariamente esse estereótipo que talvez a gente veja hoje em algum grande artista, de alguma forma, né. Então Uhum. eu queria te ouvir sobre essa questão também, porque você se posiciona um pouco nesse lugar, a partir, claro, do queernejo, mas também de fazer esse resgate, inclusive das músicas que você escolhe no seu trabalho, né, essas Sim. músicas mais de moda, eh Uhum. junto que as parcerias que você faz com o seu pai, inclusive. Então eu queria te ouvir, a partir dessa ideia muito de senso comum sobre o que se pensa sobre o sertanejo, sabe? Uhum. Sim, eu entendo totalmente, assim, não é uma coisa que eu julgo, inclusive, quando as pessoas, eh eh, cristalizam as pessoas do sertanejo, os ouvintes e os cantores de sertanejo nesse lugar, porque eu acho que a gente chegou nesse lugar, eh, por todo esse processo de apagamento, assim, histórico do que foi a música caipira. E, enfim, todo esse contexto político dos últimos anos também. Então, eu entendo quando alguém associa sertanejo a tais coisas. Eu acho que é totalmente compreensível, sabe? Eh, mas, de fato, o sertanejo, eu acho que ele é o gênero musical. Talvez eu fale uma grande besteira agora, mas eu acho que é o gênero musical que mais sofreu apagamento, assim, racial, histórico, né. Eu acho que muitos gêneros musicais, todos os gêneros musicais acabam sofrendo em algum grau, mas o sertanejo, na minha visão, é o que mais sofreu, porque a gente não tem referências, assim. Quando a gente pergunta: "Ai, fala 5 sertanejos cantores sertanejos pretos, fala 5 mulheres pretas do sertanejo", a gente vai ter uma dificuldade imensa de nomear 5, sabe. Então eu acho que isso é um problema realmente, assim, de longo prazo, de as coisas tendo sido ressignificadas no contexto sertanejo. Em algum momento a gente estava cantando sobre a vida da pessoa simples do campo e de repente a gente começou a cantar sobre máquina, no agro, sobre gado, sobre soja, sobre ostentação. Então, tipo, em que momento que a gente perdeu essa coisa da raiz? Em que momento que o o jogo virou, sabe? E aí, a minha proposta de trabalho, sendo uma pessoa LGBT, é muito essa, né, de me colocar nesse lugar, de um corpo LGBT fazendo sertanejo, mas também de fazer esse resgate cultural, de propor mesmo assim: "Gente, vamos ouvir coisas antigas? Gente, vamos cantar um Amor Rural aqui, que é a minha música, mas vamos cantar o Menino da Porteira também, que é uma música clássica e linda do sertanejo. Coxa de Retalho, que é inclusive de uma dupla sertaneja preta, que talvez muitos não saibam,
Cascatinha em Ana. Então, assim, são coisas que foram se perdendo ao longo do tempo e que no meu trabalho, né, por menor que ele seja, assim, o meu trabalho eu reconheço que ele não atinge uma grande massa, mas, eh, eu tento propor esse resgate e propor que a gente olhe pra isso que em algum momento a gente perdeu, sabe. Não sei se ficou claro, mas enfim. Ficou. Não, ficou sim. Eu até vi uma publicação sua falando da Inesita Barroso, né, eu tive a oportunidade de conhecê-la inclusive Ai, que e de falar tudo. com ela. E de fato, né, tem esse sertanejo que ele se perdeu em algum lugar, então acho que Uhum, é realmente importante sempre reforçar da onde que ele veio, né, esse da onde que vem esse sertanejo, né, que é uma música uhum, caipira, mas é uma música que é de cultura preta, indígena, e uhum, portanto é brasileira, né, e de alguma forma isso foi se virando outra coisa, né, muito uhum. alinhada por uma questão ideológica, até política e até mesmo de mercado, né, para se Sim. vender de repente, algo nesse sentido. Uhum. E aí eu queria te ouvir também sobre as suas referências, claro, né, você tem o seu pai e você tem né, as suas gravações com ele, mas além da Lady Gaga, até que você comentou também, que você traz de referência para o seu trabalho? No sertanejo, claro, mas em outros gêneros também? Olha, eu realmente sou uma pessoa que escuta de tudo, assim, eu eu gosto muito de pesquisar coisas diferentes e descobrir novos artistas. Em São Paulo, por exemplo, eu sou uma pessoa que frequenta muito rolê de música pop e eletrônica. No ano passado, eu estava frequentando muito rolês, techno. E é uma coisa que as pessoas não esperam, né, que um cantor sertanejo tá num rolezão de techno, assim, no meio do centro de São Paulo. E, inclusive, algumas pessoas me reconhecem nesses rolês e falam: "Nossa, o que que você tá fazendo aqui?" Tipo, nada a ver. Mas eu gosto dessa sensação também desse estranhamento. Eu gosto de ser um cantor sertanejo que frequenta techno, eu gosto de ser uma pessoa que escuta techno e ama uma moda caipira. Então essas nuances, assim, me agradam muito. Eu tô escutando algumas coisinhas mais de rock ultimamente, porque tem a ver um pouco com o meu próximo projeto. Tem uma cantora gringa que eu amo muito, assim, o trabalho dela, que chama Poppy, Poppy. Eu acho que ela tá sendo uma grande referência também, assim, porque o meu próximo projeto ele vai mesclar a música caipira e o rock. Agora eu estou dando spoilers do que vem aí. E aí eu vou brincar um pouquinho com essa mistura, e tô escutando bastante coisa, assim, nesse sentido, sabe. Tô escutando coisas também do rock brasileiro, né, dos anos 2000, Pitty, Fresno, NX Zero, que eu acho que também vão acabar sendo referências para esse projeto. E e de música caipira, né, um monte de coisa aí, esses nomes que eu já falei, Milionários Zé Rico, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Trio Parada Dura. Se eu for nomear todas as coisas que eu escuto aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas tem muita coisa, assim, essas são as que eu tô mais consumindo ultimamente. E a Willow também, que pra quem não sabe é a filha do Will Smith. A Willow Smith, que também é uma cantora de rock. Nossa, gente, ela é impressionante, tá, não sai das minhas playlists. Muito bom. Bom, e aí você falou, você acho que você começou a falar, né, da minha próxima pergunta, desse projeto novo seu, você tem um álbum novo, uma música, um feat novo? É um EP, não é um álbum, são 4 músicas que eu vou lançar, eu vou dividir em singles, separados, e no final vai se transformar num EP nas plataformas digitais. Eu ainda tô trabalhando nele, as coisas não estão prontas, então eu prefiro não dar nomes ainda, mas eu gosto muito, assim, desse projeto, dessa ideia de unir a música sertaneja, a música caipira com o rock, porque eu acho que talvez são coisas que as pessoas não imaginam que possa fazer sentido juntas, mas eu garanto que vai fazer, gente. Não é ideia maluca da minha cabeça, vai fazer sentido, vai ficar legal. Tem uma estética muito pesada, você bate o olho assim e você consegue identificar os elementos, eh, country sertanejo, porque tá eu lá de chapéu, de bota, de fivela, mas ao mesmo tempo é um visual bem agressivo, assim, cheio de correntes, couro, uma maquiagem mais agressiva, preta. Então, vai ser legal, vai ser legal.
E, até para finalizar aqui, tem algumas mensagens que chegaram para você. Eu queria te perguntar, do seu pai, né, tem algumas já tem já há algum tempo, repercutiu bastante, quando ele inclusive fez entrevistas falando, né, da relação que ele teve no processo todo, quando ele foi vendo realmente que você, que é o filho dele, era gay, né, que Uhum, ele é gay. E aí eu queria te ouvir mesmo, como é que foi essa relação de vocês mesmo, assim, porque a época, inclusive, quando isso veio a público, as pessoas comentaram, muita gente e aquilo, né, porque ainda estamos nesse momento, né, na nossa sociedade, né, as pessoas que ainda têm os seus preconceitos, têm os seus posicionamentos LGBT-fóbicos, né, homofóbicos, e tem aqueles que apoiam e viram, inclusive, na postura do seu pai, um lugar, assim, de muito amor mesmo por você, claro, pelo filho, e muita gente falando: "Olha, já é uma pessoa que é do interior, que já se tem alguma uma pretensa ideia, inclusive, do que é esse homem do interior, que também está carregado de muito senso comum, né, mas uhum, de fato, né, que tem ali, de repente, posicionamentos mais conservadores, até retrógrados". E seu pai vem e faz uma fala, né, de apoio, que sabia que desde criança que você era realmente um garoto gay, uhum, e queria te ouvir sobre isso, essa sua relação com ele e inclusive dessa sua relação com ele na música, porque vocês uhum. têm, como eu disse, né, parcerias também, vocês têm gravações e têm, vídeos públicos. Como é que Sim. foi esse processo todo? Eh, eu acho que eu posso começar falando que o maior ponto em comum entre eu e meu pai é, de fato, a música. Então, quando a gente se reúne, e isso sempre, desde sempre, quando a gente se reúne pra matar a saudade, porque hoje eu moro em São Paulo, ele mora aqui em Franca, né, tô passando um tempo aqui inclusive, sempre que a gente canta e ele toca o violão e a gente começa a gravar, às vezes despretensiosamente, né, tipo: "Ai, vamos gravar só pra gravar? Ai, vamos gravar pra postar?" Independente do que for feito desse vídeo, sempre é muito bom, assim, é muito gostoso. É o maior ponto de conexão entre a gente, assim. Eh, e a gente tem esse gosto em comum pela música caipira, né, então, quando a gente se reúne pra cantar é sempre um modão mesmo. Mas aí sobre essa questão, né, eu me assumi aos 16 anos, e eu gosto de falar isso, que a primeira pessoa da família pra quem eu contei foi pra ele, e muita gente acha isso meio estranho, né, tipo, porque geralmente, sei lá, é pra mãe, pra um irmão, pra irmã, tipo, nunca esperam que, né, a primeira pessoa vai ser o pai, porque geralmente o pai é a pessoa que mais dá trabalho ali, né, pra aceitar, de repente, às vezes rola uma preparação da até da própria mãe, né, para o pai receber essa notícia. Mas na época, né, os meus pais são separados, e na época eu morava com a minha mãe, eu não morava com meu pai. Então rolou um pensamento estratégico da minha cabeça de: "Eu vou me assumir para o meu pai primeiro, porque eu não moro com ele. Se der tudo errado, eu não moro com ele, então é isso, né, não vai acontecer Falou nada". e fala e sai correndo, é o famoso Exatamente. fala e sai correndo. E foi literalmente isso, tipo, eu fui na casa dele, fui jantar, com ele, né, falei que eu tinha uma coisa pra falar, e já estava nessa, se der tudo errado é só eu ir embora e um beijo, tchau, fica com Deus. Mas aí, né, deu tudo certo, assim, o meu pai, como você falou, ele é esse cara do interior, mais velho, o meu pai ele, tem algumas limitações no quesito, entender, a parte militante, digamos assim, das nossas pautas, das nossas questões. Por exemplo, eu sinto que o meu pai não entende tanto a importância da parada LGBT, sabe, por exemplo. Mas tudo bem, assim, ele não entender, tipo, o importante é que ele me respeita e essa é uma limitação dele que não impede, assim, tipo, né, da gente ter uma boa relação. Eh, meu Deus, agora eu me perdi totalmente. Por que que eu comecei a falar disso? Você estava Eh, falando como é que você foi conversar com o seu pai, para sim, e poder aí, ele é essa pessoa, né, que, tipo, mais velha, do interior, e foi engraçado porque ele começou a fazer um monte de pergunta, meio curioso, assim, também, quando eu falei, né: "Pai, sou gay". Aí ele: "Tá, mas qual a diferença de gay e homossexual?" Porque parecia que ele queria entender. Aí ele foi me jogando um monte de perguntas, assim, umas perguntas que hoje eu lembro, eu falo: "Nossa, mas não fez o menor sentido essas perguntas". Mas eu percebi que era uma tentativa dele de me entender, entendeu? E aí a partir daí eu sinto que, óbvio, como qualquer relação de pai e filho, a gente
tem muito arranca-rabo, vez ou outra, assim, nós começa a discutir por umas coisas. Eh, mas eu sinto que é como se a gente tivesse realmente falado sobre o elefante na sala, né, porque há muito tempo eu estava aguardando aquilo, eu queria falar e não conseguia. E a partir do momento que eu falei, as coisas começaram a fluir melhor e a nossa relação até ficou um pouco mais forte, assim, sabe, mais próxima. Porque aí eu senti que eu não estava mais escondendo algo dele, ele sentiu que eu confiava nele também, então ficou mais tranquilo, assim. E o meu pai, ele é muito protetor, assim, eu sinto, sabe. Então, assim que ele soube, a maior a o que os pais no geral fariam é esconder isso, né, eles teriam vergonha de contar para os outros, teriam vergonha de das pessoas saberem, pediria até pra, tipo: "Ai, mas não fala pra ninguém não, seja discreto, não sei o quê". E o meu pai mesmo fez questão de sair fofocando pra família inteira. Contou pra família inteira que eu era gay, anunciou. E aí, hoje também eu entendo que foi numa tentativa de evitar certos constrangimentos, por exemplo, reunião de família, assim, um churrasco, um aniversário de alguém, aí vem aquela tia, aquele tio, aquela pessoa perguntar das namoradinha. Então meu pai já anulou todas essas possibilidades, entendeu? Porque ele falou: "Gente, Pra te proteger, né. O Gabriel é gay e é isso, acabou, pronto", sabe? Meio que foi isso, assim. E ele fala sobre isso com muita naturalidade. A gente estava tem um episódio que aconteceu também, numa dessas minhas vindas para o interior para visitar a minha família, a gente estava numa casa de suco, tomando um suco e comendo um salgado, aí ele encontrou um amigo antigo, assim, uma pessoa da faixa etária dele ali, de 50, 60 anos, e aí o cara perguntou: "Ah, esse seu filho? Nossa, deve fazer muito sucesso com as mulheres, que não sei o que, não sei o que lá". Meu pai: "Não, não, 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 ele joga no outro time", né, o jeitão do meu pai, assim, de falar: "Não, ele gosta de homens". E aí o cara, ele congelou, ele ficou em choque, assim, tipo, mas ele não ficou em choque pelo fato de eu ser gay, ele ficou em choque com a naturalidade que meu pai falou aquilo, entendeu. Então, de fato, assim, eu sou bem privilegiado mesmo, assim, por ter nascido nessa família com esse pai, sabe, tipo, fico pensando se eu tivesse em outro contexto, que as coisas poderiam ser bem diferentes, como geralmente é pra maioria, né. Em especial para o garoto e para a menina do interior, né, Gabriel. Eu acho que as suas músicas trazem isso, assim, essa coisa até mais explícita, né. Tem o Amor Rural, mas tem o as outras músicas suas também, porque ainda que tenha passe por essa questão do humor, tem uma coisa que é muito própria do sertanejo, que é falar do amor, né. E Uhum. esse garoto e essa garota do interior, LGBTs, eles também amam, né. Totalmente. Então, Acho que tem inclusive mais do que outras pessoas, porque aí o LGBT do interior, ele é sertanejo, né, e o sertanejo sofre por amor, o sertanejo sente demais, então, nossa senhora. muito bom. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram enquanto a gente Claro. conversava. Uhum. Aqui, olha só, o Elcio, enquanto eu começava a falar, né, ele trouxe a imagem do cowboy do Marlboro, que é essa ideia do homem macho, da virilidade, né, tá muito Sim. associado a isso, pegador de Uhum. mulher e tal. Total. Aqui, Anja Caída diz: "Os reaças chapeludos devem surtar com ele", adorei. Alguns realmente surtam, Você já sim. sofreu alguma situação, assim, mais explícita, uma certa Olha, homofobia, assim, alguma ofensa? mais online, porque online, né, as pessoas acham que internet é uma terra sem lei, então elas falam o que elas querem, né. Eu recebo muita mensagem de ódio, mas recebo muita mensagem de amor e eu tento me apegar mais a isso. Mas ao vivo, assim, né, na vida real, o fato de eu ser filho do meu pai me protege muito, assim, tipo, automaticamente, me protege de muitas coisas. Então, em qualquer contexto mais sertanejo que eu tiver, ou até aqui na minha cidade, por exemplo, em Franca, as pessoas me conhecem, então todo mundo sabe de que eu sou filho, né? Eu acho que isso acaba gerando um escudo muito grande, assim, porque as pessoas. Isso é meio louco, porque as pessoas eu sinto que, num geral, elas acabam não sendo homofóbicas comigo pelo meu pai, em respeito ao meu pai e não em respeito a mim, sabe? O que é muito louco, assim, tipo, porque você não deve ser homofóbico com uma pessoa, porque, né, homofobia é crime. E não porque ele é filho de alguém, não sei, enfim. E aí, eu nunca sofri algo muito explícito, assim, muito violento, sabe? As coisas são mais veladas, mais por debaixo dos panos, são mais olhares, algum cochicho, alguma coisa, sabe?
Enfim, é mais isso. Mas na internet, as pessoas não têm dó não na internet. Sim, tem até aquele vídeo da Márcia Goldschmidt, acho que é ela, né, tem um vídeo famoso dela que ela faz lá um Sim. comentário bem, bem, enfim, lamentável, né. Totalmente infeliz, totalmente infeliz. Eu até fi Totalmente eu estava até pensando, né, se eu faria um vídeo realmente respondendo, no final eu acabei decidindo fazer, porque pensei: "Ah, vou tratar a situação de uma forma leve", de novo, né, como eu sempre faço com humor, com, né, pra fazer uma piada da situação também, né, mas no final das contas a gente sabe que é uma questão muito séria, e ela estava simplesmente sendo muito homofóbica ali. totalmente. Bom, e aqui também quem comenta é o Lucas, diz ele: "Descobri o Gabel com Amor Rural em 2019 mesmo, me apaixonei desde o primeiro play". Olha só. Amo. Um beijo, Lucas. E aqui o Éder diz: "Gabel precisa lançar um feat com o Rico daLasson, que tá canetando vários piseiros por uma repactuação entre os gêneros rap e sertanejo, campo e cidade, com uma visão progressista e popular". Eu não sabia disso. O Rico da Laçã é um rapper muito incrível. Eh, eu acho que ele inclusive é um dos primeiros, assim, tipo, ele é realmente pioneiro nessa coisa de trazer pautas LGBTs para um cenário do rap brasileiro. Eh, e eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, como fã. E, nossa, seria incrível, eu não sabia que ele estava com esse projeto. Vou procurar saber mais. Bom, e aqui também o Rami Pachá diz Romi Pachá: "Gabel foi indicado ao Grammy Latino, olha a potência artística, melhor álbum de música sertaneja". Sim, Muito foi tudo. bom. Esse é realmente o ponto alto, assim, da minha carreira. Eu dificilmente vou atingir algo tão alto assim, né, a não ser que um dia eu seja indicado e ganhe, que aí a conversa muda. Mas foi tudo, assim, foi tudo. Estar ao lado de tipo Chitãozinho e Xororó, Marília Mendonça, nossa, foi incrível. Bom, e aí que o Lucas Silva, a fala do Gabel me lembrou as gays do interior lançando os caras na rua, laçando na Laçando. verdade, laçando os caras na rua na faculdade, saudades. Meu Não sei de que Deus! cidade o Lucas está falando, Lucas, se quiser falar inclusive de onde que você fala aí, que faculdade que é. É, que E a cidade é Cris essa que os gays é, laçam homens pois na é. rua? Que eu vou lá. E aqui também a atriz Mia Lisitz diz: "Esse projeto já tem data marcada para lançar?". Data específica cravada não, mas a gente sabe quais são os meses que a gente vai trabalhar. No mês que vem, ó, maio ou junho, com certeza, já temos o primeiro single. É isso. Muito bom. Gabel, mais uma vez eu te agradeço muito mesmo, Eu que por ter agradeço. aceito o convite, de estar aqui com a gente. Eu te desejo muito sucesso mesmo, que Obrigado. você seja indicado para outros Grammys, que você ganhe inclusive, não Nossa, só que esse, sonho. como outros prêmios também. Aham. E é uma carreira que está começando, então, assim, né, e você é muito novo também, então certamente Sim, aí tem bastante tempo, talento a gente sabe que você tem, então te desejo mesmo muito sucesso e que obrigado. você possa voltar então aqui ao Cultura Brasileira, inclusive para falar das novidades, de outros trabalhos também, de novos trabalhos. Sim, vai ser tudo, né. Eu tô com esse projeto aí, de repente, em algum momento eu volto pra falar um pouco mais explicitamente, porque agora eu só joguei enigmas, né, só dicas, mas de repente eu volto pra falar algo mais profundamente sobre ele. E obrigado, obrigado Thalita, obrigado ao programa, à produção, a todo mundo que tá aqui. E um beijo, gente, amo vocês. Gabel, obrigada, até a próxima. Tchau, 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 tchau. até mais. Até.